Isso. Muito bem. Lembra que eu falei, pessoal, na aula passada, e comecei a falar sobre a entrevista preliminar, a escuta psicanalítica, iniciando-se com uma entrevista preliminar. Então, essa escuta psicanalítica provoca o analisando a se colocar diante das suas próprias palavras. Lembra que eu falei? Fale menos, fale pouco, faça perguntas diretas, deixa que o paciente fale tudo que está no seu inconsciente, tudo que ele verbalizar, vai anotando. Então, essa escuta ativa leva o analisando a examinar e dar conta do seu próprio, da sua própria singularidade. E ele se implica nela, porque é ele que está falando, é ele que está verbalizando. Então, leve também o paciente a entender que as consequências disso e que você está falando, e você tem que decidir o que você vai fazer com isso, né? Ontem, já vou contar uma experiência aqui. Gente, ontem eu recebi uma ligação de um rapaz lá de Viamão, ele era aqui de Londrina. E o casamento dele acabou, uma esposa, eles têm acho que nem 5, 6 anos de casado. E o casamento não deu certo, ele foi embora e ela ficou aqui, voltou para a família dele lá e ela ficou com a família dele aqui. E ele já entrou no meu WhatsApp dizendo assim: vou tirar minha vida. Vou tirar minha vida, já marquei o dia de tirar minha vida. E ele é cunhado daquela moça que eu contei para vocês lá, que é aquela que se cortava todo lá, que marcou o dia de morrer lá na banheira, na casa da mãe. Ela é irmã da ex-esposa dele. E eu marquei, falou: pastor, eu marquei o dia, eu vou me matar, eu vou me suicidar. E aí eu já comecei a falar com ele, já larguei tudo que estava fazendo e já comecei a falar com ele. Já me senti responsável, né? E falando para ele, aí já entrei espiritualmente na coisa, dizer assim: olha, sua alma é muito preciosa, foi pago com sangue, porque ele é cristão, e eu tive que mostrar para ele ali que ele precisava, naquele momento, colocar a cabeça lá, os pingos, né? Os pingos nos is ali. Né? Você não pode chegar a essa conclusão, a tua alma, como é que vai ser? Foi muito difícil. Aí ele verbalizou o que aconteceu. O casamento acabou, eu amo muito ela e não teve mais condições, porque ele veio de outro relacionamento. Fiquei ali mais de 1 hora, né, conversando com ele, e aí ele decidiu que... Almute aí, pessoal, vamos lá. Aí ele decidiu que ele ia pensar, vou pensar, mas já começou falando que ia tirar a vida. Então, eu falei: olha, você tem que entender as consequências disso, né? Você vai ter que entender as consequências disso. Que isso lá, depois, você não sabe o lado de lá, o que vai ser para você, e o sofrimento lá vai ser maior do que esse aqui que você está. Então, vamos ponderar. E fui falando com ele, Deus foi colocando palavra na minha boca, e eu falei: agora o momento é um momento também, não de psicanálise. Primeiro, eu ouvi tudo que ele falou, usei, falei desabafo, ele já entrou assim: preciso fazer um desabafo. Aí eu deixei ele desabafar. Falou: vou tirar minha vida, que minha vida perdeu o sentido, e foi difícil, mas eu falei: olha as consequências disso. Mas deixei ele falar, depois aí comecei a ministrar. Na escuta psicanalítica, que é o primeiro contato clínico entre analista e paciente, preste atenção nisso, gente. É um momento fundamental para o sucesso da terapia analítica. Em primeiro lugar, preciso entender que a primeira escuta, somente com a entrevista inicial em psicanálise, ela tem 2 funções. Primeira função, compreender as dores e desejos do paciente. É a primeira coisa. O que eu trouxe até a minha clínica? O que trouxe você até aqui? Ele vai começar, ali já é um ponto de partida, que eu digo é o start. É o start, né? É o botão do on, né? O start, vamos dizer start, é o ponto de partida. Por que você está aqui? O que está acontecendo? O que o trouxe até a minha clínica?
Então, é a primeira coisa que você tem que perguntar ao paciente. Segunda coisa, estabelecer o contato entre o analista e o paciente, por exemplo, muito bem, quero saber os seus horários, a minha norma de trabalho é 40 minutos, eu vou te ouvir por 40 minutos, aí entra a forma de pagamento, né? Então, não precisa ser necessariamente escrito. Primeiro, tá, você está, então, está disposta a fazer essa análise? Então, primeira coisa, quero saber por que você veio aqui e funciona dessa maneira. Senão o cara vai achar que é igual o pastor, né? O pastor não ganha para dar as consultas dele, né? Fica lá ouvindo o cara falar, vai embora e... Então, você é um profissional. Primeiro, então, vamos deixar bem claro aqui que você que veio até aqui e existe uma norma, isso aqui é um serviço profissional. Indicação do tratamento psicanalítico. Acontece muito, eu me lembro uma vez que a menina já contei isso, de 9 anos, perdeu os pais, um acidente fatídico aí, morreram pai, mãe, avó, e um bebê de 6 meses. Foi um trauma para aquela família. E a menina, 9 anos, perdeu a mãe. A avó ficou apavorada, porque ia para o psiquiatra, remédio, ia para o psicólogo, terapia. E aí uma psicóloga falou para ela, procure um psicanalista, sua neta não tem problemas neurológicos, e a psicóloga mesmo viu que ali era uma terapia. Daí ela procurou uma psicóloga, psicanalista, e a menina foi muito bem atendida nesse tratamento, né? Então, uma pessoa pode ser encaminhada, orientada a procurar por atendimento psicanalítico através de vários meios. Algumas possibilidades são o médico, olha, você não está precisando de... Foi o que o médico disse para mim quando eu estava com síndrome de pânico. Foi um psicanalista com síndrome de pânico. Eu falei, então você vai ter que procurar um terapeuta. Aí procurei um acupunturista, um reflexologista, alguém que aplicou o método de respiração e assim por diante, né? Então, o assistente social, olha, isso não é para mim. Um colega de trabalho, um amigo, um paciente de psicanálise, ou simplesmente eu ouvi que você é um bom profissional e alguém diz assim, olha, você está precisando fazer análise, é muito importante para a sua vida. Eu vou falar de novo, tocar na ferida do pastor, né? Um amigo meu passou 38 anos da vida dele, assim, conflitos com o ministério, conflitos com o filho, com a família, e um dia, ele foi meu aluno da primeira turma, e um dia a filha falou, pai, o senhor precisa fazer análise. O senhor precisa fazer análise. Aí lá no Conselho de Pastores ele falou, olha, eu vou para o seu curso, eu preciso me tratar. Mas já estava já no fim, né? Agora, nossa, sumiu todo mundo aí, cara, não estou vendo. Estou vendo agora. Sumiu todo mundo aí, pastor. Acho que o pessoal foi lavar a louça e largou eu sozinho aí. A escuta psicanalítica. Vamos lá. Partindo da literatura, a escuta psicanalítica é um processo de análise. A psicanálise já traz no nome, análise psíquica, uma psicoanálise, uma investigação do inconsciente, do psiquismo. Você é um investigador da mente. Então, você, como analista, deve intervir o menos possível. Você tem que ouvir, às vezes fazer algumas perguntas, mas ouvir. Porque ouvindo você vai conseguir tirar suas conclusões ali, né? E você deve intervir o menos possível, sendo assim, deve-se fazer perguntas certas, perguntas corretas, depois eu vou ensinar vocês a fazerem isso, na hora certa, para permitir que aparentes deslizes na fala do analisando venham à tona. É aquela frase, né? Quem fala muito, peca muito ou erra muito. Então, deixa o cara falar. Eu vi uma vez um cara no análise, eu tenho vontade de pegar minha sogra e torcer o pescoço dela. Falei, o problema dele é a sogra. Quando fala da mãe, ixi, minha mãe nem fala, minha mãe foi, nossa, terrível. O pai, então, pronto, esse aí tem síndrome de mãe, deixa o cara falar à vontade. Né? Pergunta da esposa, você vai pontuando ali qual é o problema do sujeito. Né? Fala de ministério, como a gente estava fazendo o pastor Paulo Carneiro. Posso falar que ele é amigo nosso? Quando fizemos a clínica simulada na segunda turma, daí eu fiz uma pergunta para esse ministério, ele falou, ixi, aí você não sabe
o tipo de sofrimento que o cara passou em mim. Tem gente que dá até urticária. Não me fale disso. Então, ali você começa a pontuar, né, o que é o problema da pessoa, na escuta. Então, vamos ver lá. No início dessa entrevista psicanalítica, existe um processo de escuta. Tá? Vamos ver aí esses pontos. Primeiro, a comunicação verbal entre o entrevistado e o entrevistador. É cara a cara. Vamos ouvir o que você tem para falar. Compreensão da motivação pela busca ao atendimento. O que o motivou a vir aqui ao meu consultório? E a escuta acerca do histórico de vida do entrevistado. Isso aqui não tem como dispensar. Gente, é indispensável. Me fale, eu faço isso com os alunos, meus analisandos. Descobri coisas dos meus alunos que nem fazia ideia do sofrimento que essas pessoas tiveram na vida. Eu disse assim, conte-me um pouco da sua história de vida. Eu começo pela infância, por isso que não é fácil ser psicanalista, porque muitas vezes eu fiquei impactado e aquela transferência foi me incomodando, e para ser psicanalista não é fácil, porque você vai ouvir histórias terríveis, você vai ouvir histórias horríveis, você vai ouvir confissões, você vai ouvir as mazelas das pessoas que vai vir lá do inconsciente, os traumas e tudo aquele lixo psíquico, vem tudo ali para você. Eu sempre presto os ouvidos e eu já entrei em pânico ouvindo, analisando, já entrei em pânico. Já tive que sair lá fora. Então, não é fácil. Por isso que eu desisti da clínica. Né? Eu faço clínica hoje mais na jurídica, porque você vai ouvir as razões dos conflitos. Mas, no começo, a clínica, para mim, foi muito pesado, porque eu ouvi coisas e aquilo foi me afetando. Então, vamos ver o seu histórico de vida. Nossa vida! Como as pessoas têm, né, histórias sofridas. Orientações do entrevistador quanto à conduta psicanalítica. Você que tem que orientar o seu analisando de acordo com a técnica, com as técnicas. Tá bom, então vamos deixar falar disso agora, vamos falar disso. Tá? Você que conduz, eu vou falar aí mais na frente, que a análise é como a dobradiça e a porta, né? Que você é quem conduz a análise. E acordos quanto a prosseguir e se despedir. Olha, não é para mim. Você me desculpa, mas seu transtorno, isso aí já é mais para psiquiatria e assim por diante. Então, nós temos que ter muita sabedoria e identificar já na primeira entrevista se aquele vai ser seu paciente ou não. Tá? Muito bem. A entrevista é a base da intervenção que se inicia e para o psicanalista é essencial encorajar e manter uma relação terapêutica, né, e a possibilidade de compreender algo sobre o paciente e sobre a relação que se inicia. Então, ela se baseia na escuta psicanalítica, que é diferente de uma escuta comum do dia a dia. Na escuta psicanalítica, você vai mais a fundo, você vai mais no inconsciente. Por isso que, sem criticar os psicólogos, né? Posso falar que eu tenho gente aí, aluno meu, que está estudando psicologia, né? Mas a psicologia, são os próprios psicólogos que falam, ela vai estudar um pouco a questão do comportamento e vai fazer algumas perguntas diretas. A psicanálise ela já vai mais a fundo, ela já vai mais no passado, na infância, no inconsciente, nos traumas. Então, você vai mexer com as emoções das pessoas. Então, a psicanálise é muito mais séria. Muito bem. Para o paciente, a primeira entrevista representa a importância decisiva para o processo posterior de tratamento. Então, na primeira entrevista, você vai ter certeza se esse tratamento vai... Falamos muito, né? Já está 10 minutos para cair a primeira parte. Então, essa escuta vai definir para você se você vai continuar naquela análise. Então, escutar não significa concordar. Você vai ouvir coisas que você não vai concordar, né, com tudo que se ouve. E nem deve falar, não concordo com você. O paciente não deve esperar concordância em tudo do terapeuta. Eu tenho muita dificuldade com isso. Às vezes vou conversar com colegas ou com amigos, aí o cara começa a me interpelar e me repreender. Eu falo, cara, você está me... a gente tem que ouvir mais
e falar menos, a gente tem que ouvir mais as queixas, mesmo que você não concorde com o que o outro está falando. A pessoa está falando uma coisa, nossa, como você é imaturo. Ah, nossa, meu Deus do céu, eu tinha um psicanalista lá em Curitiba, não deu certo ele dar aula para nós. Depois os alunos começaram a me reclamar que o cara detonava todo mundo. Era grosseiro, estúpido. Eu falei, eu fui obrigado a falar para ele, você não preenche perfil para ser escuta psicanalítica. Tá? Porque você não pondera, você aplica a sua opinião, então não serve, não preenche perfil. Ficou brabo e esbravejou, falou que eu estava cerceando ele e tal. Não é assim. Você está lidando com pessoas com problemas gravíssimos de infância e adolescência, pessoas com tendência a suicídio, com ideação suicida. Você tem que tomar cuidado. Você está lidando com uma alma, cara. Você vem, uma palavra sua pode matar a pessoa. E aí uma aluna pastora aí, amiga nossa, falou, pastor, olha, professor, não gostei da postura. O cara foi estúpido, foi grosseiro comigo. Eu disse, e ela chegou em casa e chorou. Chorou e demorou para falar para mim. E foi obrigado a falar para ele, olha, você não preenche perfil para mim, porque você não consegue ter empatia ao sofrimento das pessoas. Então, às vezes você vai ouvir coisas que você não concorda, mas você não pode humilhar a pessoa e falar e dar sua opinião e julgar, porque aí você vai pôr mais carga nas costas da pessoa. Então, o terapeuta psicanalista não está presente para julgar, está aí, mas para indagar as revelações e incoerências que escuta. Quando a pessoa fala uma coisa incoerente e ela revela um desejo, e tem coisas que você vai ouvir que você não pode falar, é coisa do sentimento da pessoa, é coisa da vida, do trauma, um conceito, um paradigma que vai ser quebrado depois ali de algum tempo. Então, não adianta você logo de cara dar uma opinião que você pode interromper, você pode acabar com a análise ali. Como foi um caso aí, que uma aluna falou para mim que o marido foi um psicanalista e o cara falou um negócio lá e interrompeu na hora. Como foi o outro caso de uma aluna minha aí, que foi falar para o Jeová que ele precisava de Jesus. O Jeová não acredita em Jesus como Filho de Deus. Eu falei, eu não vim aqui para receber orientação religiosa, eu vim aqui para receber tratamento. Então, cuidado quando você misturar as coisas. Dentro da análise, você pode ter problema. Você pode estar ali encerrando a análise naquele momento, não vou mais. Não vou mais. A primeira coisa que tem que se fazer na escuta é isso. Escutar e entender que a pessoa tem um problema, que tem um trauma, que tem uma neurose. Você identificando isso, você vai dar o tratamento adequado para aquela situação. Então, nem sempre você vai poder colocar o lado religioso. Ontem eu coloquei o lado religioso, porque o rapaz é evangélico falou que quer tirar a sua vida. Né? Eu disse das implicações da alma dele. Então, é uma pré-condição para o sucesso dessa continuidade no tratamento. É o psicanalista se aproximar dos conflitos inconscientes. Presta atenção nisso, gente. Isso é muito sério. Ser psicanalista não é fácil. Tá? Lembra que eu sempre falo aí nas aulas? Não seja um psicanalha. Um psicanalha, aquele canalha que vai tentar... Primeira coisa, você tem que entender os conflitos inconscientes daquela pessoa. Entender. Não, eu entendo. Tem coisas que eu não posso falar, porque as pessoas confessaram isso para mim e dizem, puxa, que sofrimento. Coisas assim muito graves, muito sérias que eu não posso estar falando. Mas você vai ter a experiência de ouvir isso. Esses conflitos inconscientes são muito sérios. Tem gente que tem conflitos seríssimos. Está lá no casamento, um conflito sério com o esposo, está lá na igreja, no ministério, com um conflito sério, e não consegue pastorear ou liderar de forma adequada. Pastores e líderes ou outras pessoas que não são pastores e líderes com conflitos com os filhos, e são coisas sérias que a gente costuma dissimular na igreja, simular na sociedade, no trabalho, no meio que nós vivemos, né? Então, nós temos que entender os conflitos inconscientes do paciente por meio da compreensão, da interpretação e seguido por esse raciocínio. Porque os que eu falo, alguém já... Vou tocar na ferida de novo, né? Muitos líderes precisam fazer psicanálise, foi o que nós discutimos na aula passada, para deixar um pouquinho aquela
aquele paradigma religioso, né? Vou falar o nome da pastora Sandra, que é ali da região de Navegantes, ali. Tem um pessoal do Sul aí que já conhece a pastora Sandra. Ela disse uma palavra muito, muito importante para a minha vida. Um ano retrasado. Ela foi minha aluna na primeira turma. E ela disse, pastor, eu cheguei no seu curso extremamente cheio de preconceito, de cegueira religiosa, e cheio de paradigma, conceitos preconcebidos. Pastor, quero agradecer o senhor pela instrumentalidade de Deus, que tirou essa venda da ignorância religiosa, né? Porque foi muito importante. Eu falei, amém. É uma pessoa que vai melhorar como pastora, como líder, vai melhorar. Graças a Deus por isso, né? Então, nós temos que ter essa consciência que cada pessoa tem um conflito a se resolver. E nós temos que deixar que ela mesma resolva isso dentro dela, né? Então, a partir do sucesso e da entrevista bem-sucedida, nós entendemos assim que é importante registrarmos por onde passa a conduta do psicanalista. Então, nós vamos ver nesse primeiro momento que, na escuta psicanalítica, primeiro, a escuta propriamente dita, a empatia. Essa empatia que é o X da questão. Faltam 2 minutos para a gente passar para o próximo link. Você tem que... eu falo no meu livro 3 histórias. A primeira história de uma aluna que me causou assim, uma empatia muito grande com a vida e o sofrimento que ela teve desde a infância. Aquilo foi para mim... E aí que entra a questão do psicanalista, na empatia com o sofrimento do seu paciente. É um envolvimento emocional muito forte. Tem que tomar muito cuidado. Vou falar sobre isso aí na frente. Você passa a ser pai e responsável pelo sofrimento daquela pessoa. E aí tem pessoas que misturam as coisas. Eu vou falar de um filme chamado Método Perigoso. Esse é um filme que vocês vão ter que assistir para fazer trabalho agora. Então, a empatia, primeiro, você tem que ter empatia. Curiosidade. Quando a pessoa começa a falar da sua vida, da vida dele, você já começa a ficar curioso e querer saber mais. Aí vem a compreensão. Agora eu compreendo por que você sofreu Você isso. vai jogar e já vi, então, né? Então, a identificação. Pronto, identifiquei o conflito dessa pessoa, eu interpretei. Tem aqui o conceito, né? A conceitualização. A reação a isso, porque você vai ouvir história que você vai falar, puxa vida, que coisa. A intervenção, você vai saber que intervenção você tem que fazer. Gente, responsabilidade. Responsabilidade, por isso que eu falo, não seja um psicanalha, seja um profissional responsável. A definição dos papéis, olha, eu sou seu analista, você é meu analisando. Fique bem claro aqui. Principalmente quando o paciente começa a querer transferir para você algum sentimento. Diz, olha aqui, ó, eu sou seu analista, você é meu analisando. E a atitude terapêutica, que é no momento que você vai aplicar a terapia, você tem que ter uma atitude profissional, né? Então, para o sucesso da entrevista, tem que acontecer isso. Então, a entrevista psicanalítica tem esse objetivo: decidir se o indivíduo que procura o analista deve ou não realizar o tratamento psicanalítico. Você que vai decidir na primeira entrevista se vai haver tratamento ou não. Então, na entrevista, segundo o Bleger, se avalia a psique ou a personalidade do possível paciente. Vamos analisar a psique, o que existe nessa psique aí, né? E a personalidade, né, do paciente. Então, em psicanálise é recorrente o modelo de pesquisa não diretiva, vamos ver aí, que é isso, sem tópicos, né, elencados ali. Primeiro tem que se fazer uma investigação psíquica através da análise e escuta da fala. Então é importante lembrar que, para Freud, nenhum ser humano